Mas hoje, olhando para os nossos dados e organizando ele da melhor forma possível, a gente já consegue extrair muita coisa. Então, já parte por aí. Então, eu tenho um problema ou uma oportunidade para resolver. Como é que eu tenho os dados que vão me corroborar ou não? E principalmente, quando você fala de produtos digitais, é muito baseado em métricas. Então, se eu coloquei alguma coisa na mão do meu consumidor, na mão do meu cliente, eu preciso estar acompanhando e vendo se realmente o objetivo que eu persegui está sendo alcançado ou se eu preciso tomar alguma medida, mudança no meio do caminho. Bem-vindos a mais um ConturbiCast, o seu podcast sobre empreendedorismo, marketing, entretenimento, novos negócios, tudo que você imagina para ser um melhor líder tem aqui no ConturbiCast para você. E hoje eu tô aqui com o Wellington Faria, gerente de produtos digitais da Sodexo. Wellington, bem-vindo, tudo bem? Obrigado, bem-vindo também a todos aí que estão nos ouvindo. É um prazer estar com vocês aqui nesse novo episódio. Cara, Wellington, explica pra gente, né? Quem tem uma lembrança da Sodexo, normalmente pegou o ticket VR ali, né? Vale refeição, e tem aquela lembrança de uma empresa de benefícios. Mas é muito mais que isso, né? O que é a Sodexo? A Sodexo realmente ela está gravada na memória dos brasileiros muito em função da divisão de benefícios, que até atualmente mudou para a Pluxee, passou por uma rebrand de marca. Mas a Sodexo é muito mais que isso. Eu trabalho na divisão de serviços da Sodexo, que é uma divisão hoje no Brasil com mais de 46 mil funcionários, dedicados a ofertar serviços de qualidade de vida. E o que é isso? É os nossos clientes nos colocando dentro da casa deles, e onde a gente oferta serviços de alimentação, que é o nosso core business, mas também de facilities. Então, a Sodexo Serviços é isso, uma empresa de qualidade de vida, ofertando serviços integrados de alimentação e de facilities. Cara, daí quando você fala de facilities, serviços, né? Como que você pensa produto digital? Eu imagino que quem tá do outro lado fala, pô, produto digital para mim é o Spotify, uma Netflix, mas um serviço, eu tô oferecendo alimentação para essa pessoa. Como eu consigo digitalizar esse processo? Na verdade, a demanda vem do próprio público, né? Porque hoje você tem o consumidor, ele muito mais empoderado. Seja porque ele já tem no celular dele uma série de apps, ele já tem experiências digitais, por exemplo, na hora de pedir uma comida, na hora de pedir um carro, enfim, ele já faz uso na hora de consumir um filme, ele já está imerso numa experiência digital. E ele está empoderado. Principalmente depois da pandemia, a gente percebe que esse empoderamento também foi para dentro das empresas. Então, apesar dele estar ali numa experiência na empresa onde ele trabalha, ele está demandando, por exemplo, mais autonomia, ele está demandando mais customização, ele quer serviços, ele quer ter uma experiência melhor. E aí, tudo isso passa por uma revisão da nossa estratégia, mas passa por produtos digitais. Como é que você não vai substituir os nossos serviços por digital? Por exemplo, nosso core business é serviço de alimentação. Isso é muito de pessoas para pessoas, a cozinha, aquela alimentação, aquele sabor de comida caseira, aquela cozinheira que você conhece de nome, isso nunca vai ser substituído. Mas esse usuário, ele pode se beneficiar, por exemplo, de pedir uma refeição com antecedência, de reservar, de consultar o nosso cardápio com alguma antecedência. Ele tem a liberdade, por exemplo, de fazer pedidos e receber na mesa dele, ou fazer de ir lá e buscar, reservar e buscar, ou fazer uso, por exemplo, na nossa estratégia de micromercados, em que ele usa o nosso aplicativo para ler o código de barras e fazer pagamento. Então, o que a gente está fazendo? A gente está ampliando a experiência dele com meios digitais. Então, você não substitui o serviço original, mas você cria mais conveniência, você cria mais empoderamento desse usuário. E aí a gente estava falando antes, né? A gente fez uma pré-entrevista aqui, a gente estava falando de uma moda que está hoje, que é o tal do Customer Centricity, né? O consumidor no centro do negócio. Só que na hora que você vai aplicar é muito complicado, não é? É bonitinho falar no LinkedIn, mas na hora de fazer acontecer mesmo, a gente vê vários percalços, tropeços das empresas. Como vocês veem isso lá dentro da Sodexo? A Sodexo sempre foi muito centrada no cliente, sempre. Mas se você perguntar para qualquer outra empresa, todo mundo vai dizer que é focada, né, no cliente. O que para nós aqui esse conceito se torna uma realidade é que é diferente, por exemplo, de você fazer um produto de qualidade, de você ter uma central de atendimento ao seu cliente, de, por exemplo, você ter uma relação comercial muito boa com o seu cliente, ofertar produtos, condições financeiras diferenciadas. Tudo isso é muito importante para que você mantenha esse cliente. Mas quando a gente fala numa cultura centrada no cliente, ele vai para além disso.
né? Hoje as empresas elas são muito focadas ali em processos, em operação, em custos. Mas você mudar para ser centrado no cliente é você ter dados do seu cliente e passar a mudar processos, para passar a tomar decisões com base na necessidade desse cliente. O desafio na Sodexo ele é enorme, porque a Sodexo é uma empresa B2B, ou seja, ela presta serviços para outras empresas. Mas no final do dia, ela entrega para o C, B2B2C, porque o cliente contratou, mas quem ali sentou no nosso restaurante, quem visitou os ambientes que estavam higienizados, limpos, agradáveis é o consumidor final. Então, como é que eu conheço esse consumidor, a necessidade, os desejos dele, as experiências que ele deseja ter naquele ambiente, seja no nosso restaurante ou outro ambiente que a gente atue, e traz isso para dentro de casa e começa a tomar decisões baseadas nisso. E aí não é fácil, realmente você falou bem. É uma coisa que no PowerPoint é bonito, no LinkedIn todo mundo pratica, mas é desafiador no dia a dia. Eu acho que uma das primeiras coisas que a Sodexo faz muito bem é que essa informação do cliente, ela permeia todos os níveis da companhia. Porque não adianta só o board executivo saber o que o consumidor final está falando do meu produto, da minha empresa. Todos os níveis, seja o RH, o financeiro, todos os níveis da empresa precisam saber. O meu consumidor, ele pensa isso a respeito da empresa, ele pensa isso a respeito do meu serviço. Então, não importa qual atividade eu estou exercendo, eu preciso ter isso na mente. E depois disso, óbvio, precisa estar refletido no board executivo tudo que a gente quer transmitir para o nosso cliente. E aí, hoje, a pauta é enorme. A gente está falando de sustentabilidade, de saudabilidade, a gente está falando de experiências digitais, a gente está falando de processos mais ágeis, a gente está falando de experiência. O mundo mudou. Hoje você tem uma quantidade de pessoas, por exemplo, o número de veganos que hoje amplia. E a gente é um serviço de alimentação. Você não pode ignorar a existência dessa pessoa. Ela precisa se sentir acolhida quando ela senta no restaurante e ver opções para ela. Então, isso dentro da Sodexo, esse é o nosso desafio. E aí, obviamente, tecnologia é um protagonista, mas não necessariamente tudo gira em torno de tecnologia. Na verdade, quando a gente pensa na centricidade do cliente, você está falando de processos, você está falando na refeição que ele está consumindo. E ele ter visibilidade de que a Sodexo, por exemplo, a gente tem um projeto chamado Waste Wash, que é de como é que a gente elimina os resíduos daquilo que sobrou da nossa confecção de alimentos e como é que a gente lida com isso de forma sustentável, como é que a gente mantém aí um foco pensando no impacto ambiental. Então, ele ter conhecimento disso, isso é customer centricity, né? Porque hoje os nossos clientes e o consumidor, ele está muito focado nisso, né? Meio ambiente, enquanto a gente está trabalhando com foco na diversidade, com foco nas pessoas, com foco em tecnologia. Então, assim, realmente não é uma pauta que se resume em um dia, em um ano da empresa. É uma coisa que tem que estar sendo construída na cultura. E aí é onde a Sodexo trabalha bem. Como é que a gente cria a cultura interna de olhar para as necessidades do consumidor final. Isso que é a perguntar, né? Porque a Sodexo é francesa. E aí, quando você tropicaliza isso também, já começa o primeiro embate aí, né? Que muda muito de um país para outro. Você falando da Europa, pega um país continental que nem o Brasil, creio que tem várias mudanças, várias coisas diferentes que na hora que você vai reportar para o francês, você fala, cara, como assim? O que é isso daqui? Não só o tributário, que esse é o mais óbvio de todos, né? Mas outras coisas que acontecem no nosso dia a dia, principalmente quando você fala de alimentação, que não faz sentido para outro país. E aí você pensa em tecnologia e várias outras coisas. Como que vocês tropicalizam essa cultura e mantêm isso no dia a dia? Tem um desafio enorme aí, mas apesar da gente estar vivendo um mundo globalizado, em que você começa a ter as necessidades, as opiniões que um brasileiro hoje tem, por exemplo, a respeito de sustentabilidade, você vai ver que são culturas e opiniões que estão atravessando países, porque é uma coisa muito globalizada. Mas você tem razão. Quando chega no Brasil, a gente lida com uma cultura... O próprio Brasil é hiperregionalizado. Então, quando você fala de uma pessoa do Sul e fala de uma pessoa do Nordeste, você está falando de culturas, hábitos, gostos completamente diferentes. A primeira vantagem da Sodexo é a relevância que ela tem dentro da estratégia global da Sodexo. O Brasil é uma região muito importante, isso traz vantagens no sentido de a gente conseguir explorar cada vez mais essa nossa região. E os nossos restaurantes e os nossos profissionais, eles são regionalizados, eles estão inseridos no cliente. Então, se a gente está falando de um dos nossos restaurantes em Manaus ou de um dos nossos restaurantes em São Paulo, ele está sendo atendido por pessoas que fazem parte daquela região. A Sodexo também tem um olhar muito grande para os produtores locais. Então, toda essa cadeia, olhando para o nosso dia a dia, vai já impactar o nosso dia a dia. Por exemplo,
desde o cardápio que ele vai consumir, que tende a ser mais regionalizado possível, porque vai atender as necessidades de quem está ali naquela região, mas também a nossa cultura e o que a gente espera de uma experiência de trabalho. Quando você está fora do Brasil, talvez a experiência seja mais pragmática, de você chegar no escritório, resolver o que você precisa e sair. No Brasil, não. O brasileiro, ele é muito mais... Conversa. Toma um café. Família. Você explorar isso no ambiente de trabalho, ou seja, momentos de produção e momentos em que as pessoas estão interagindo, isso é desafiador para nós. Como é que a gente explora os nossos restaurantes para prover, além da refeição, um espaço em que as pessoas possam compartilhar e estar trocando. Então, tudo isso impacta bastante no nosso dia a dia mesmo. Cara, quando vocês pensam num produto novo, né, vou lançar um aplicativo novo, vou pensar num produto novo para esse consumidor final, qual que é o caminho, qual que é o workflow, como que funciona para vocês? Normalmente, você precisa entender qual é a necessidade, que problema você quer resolver. Isso é uma questão muito importante quando você fala de produtos digitais. Porque, no fim das contas, o produto digital ele é um software que você está entregando. Você está entregando via celular, via web, mas, no fim das contas, ele é um software. O que difere você chamar algo de produto digital de algo que você construiu de um sistema tradicional? Na verdade, é isso. Um produto digital, ele nasce para resolver um problema ou para atender uma estratégia, seja para melhorar a eficiência operacional, seja para ampliar lucro. Ou os dois, se você tiver a oportunidade de você estar fazendo os dois. Então, uma das coisas que a gente se preocupa é entender qual é o problema que se quer resolver ou que oportunidade a gente quer atender. E aí, quando a gente olha para os segmentos atendidos pela Sodexo, que é o segmento corporativo, a gente está no segmento de saúde, em hospitais, a gente está em segmento de educação, com escolas e universidades, a gente está em energia e recursos, trabalhando ali com mineradoras ou com petroleiras. As pessoas que atuam nesse segmento têm necessidades completamente diferentes. Apesar de serem todos os nossos clientes, não dá para generalizar. Então, dos nossos desafios é mapear e entender essa persona. E até perguntar, como que vocês mapeiam isso? Tem inteligência artificial por trás? Como que vocês pegam esses dados, organizam esses dados? Que eu imagino que é muito dado para organizar. É muito dado. Na verdade, são acho que dá para dizer assim, de duas grandes ferramentas. A primeira é que a Sodexo ela é organizada de forma vertical a ter pessoas especializadas em cada um desses segmentos. E áreas como a minha são cross. Então, a gente traz uma capability para a empresa que cruza para todos os segmentos. Então, a gente cruza o conhecimento especializado com o conhecimento de mercado e busca resultados. O segundo, não tem como você fugir disso, é o uso de dados. Então, o meu par, dentro da nossa diretoria, hoje eu trabalho na diretoria de Digital, Dados e Inovação. Então, eu sou a cadeira Digital. Tem um par ali, o Rodrigo, que ele é a cadeira de dados, e o Diego, cadeira de inovação. Então, nós três precisamos pensar muito em como é que a gente traz valor para a empresa, passando pelas nossas capabilities. E dados, ela permeia tudo. Você precisa... são vários sistemas que hoje internamente a gente tem e que coletam uma série de informações que agora a gente precisa estar usando. A gente está perseguindo aqui projetos com o uso de inteligência artificial, mas hoje... olhando para os nossos dados e organizando ele da melhor forma possível, a gente já consegue extrair muita coisa. Então, já parte por aí. Então, eu tenho um problema, uma oportunidade para resolver. Como é que eu tenho os dados que vão me corroborar ou não? E principalmente, quando você fala de produtos digitais, é muito baseado em métricas. Então, se eu coloquei alguma coisa na mão do meu consumidor, na mão do meu cliente, eu preciso estar acompanhando e vendo se realmente o objetivo que eu persegui está sendo alcançado, ou se eu preciso tomar alguma medida, mudança no meio do caminho. Então, você falou tudo. Na verdade, dados hoje é o grande elemento para tudo. Seja para mudar um processo interno, seja para construir um produto digital, a gente precisa conhecer o nosso consumidor final. E eu sempre bato numa tecla, até usando a parte da saúde, né? Que a gente vê alguns dados, às vezes você vê, o cara tá usando o wearable, né? Um reloginho ali, um Apple Watch, um Garmin, e mostra que o cara tá indo todo dia pro bar. Aí você vê que tem um grupo de pessoas que estão todo dia indo pro bar. Só que não necessariamente ele tá indo beber, né? Exatamente. No bar. E como que você consegue, né, ter uma inteligência com esses dados, quando você tem muitos dados? Que eu imagino que isso seja um grande desafio para vocês lá. Como que vocês fazem isso? Primeiro, os dados já têm condições de nos contar muita coisa. Mas você tem razão. Quando você está falando de uma diversidade muito grande de públicos, na verdade, os dados vão te apontar algumas referências. Você precisa criar cenários ou projetar alguma persona. Então, vou dar um exemplo. Então, hoje a gente vê que o veganismo é uma coisa que está em voga.
né, que muitas pessoas têm adotado a consciência a respeito da carne, do meio ambiente, tem sido: eu posso assumir que todo mundo tem essa consciência? Não posso. Eu vou em regiões do Brasil em que não nem tem. aí. Em contrapartida, em outras regiões, eu tenho isso muito aflorado. Mas isso não significa que onde eu ainda tenho um consumo muito expressivo de carne, não existam pessoas dentro desse grupo que queiram adotar uma dieta mais vegetariana, vegana. Então, como é que a gente trabalha os nossos dados? Entendendo o percentual, as possibilidades e criando um cardápio cada vez mais diverso e rico, de forma que a gente esteja atendendo esse público à medida que e acompanhando com números de forma que você vai entendendo essa necessidade, vai percebendo a mudança cultural e isso vai se refletindo no nosso processo, na nossa oferta de serviços, no nosso cardápio e nos nossos produtos digitais. Então, sempre conhecer quem está na ponta final é que vai drivar tudo que a gente vai fazer. Wellington, quando você busca conhecimento, como que você faz? São podcasts, livros? Como que é seu dia a dia na busca de melhoria? Isso é uma coisa que eu brinco com a minha esposa, que eu escolhi uma área em que parar de estudar é impossível. Só que isso está se tornando constante para todo mundo, né? Eu acho que lifelong learning é generalizado, exatamente. Não é qualquer área. Hoje você não tem mais tantas áreas tão verticalizadas, né? Um profissional de marketing hoje, ele precisa ser um especialista em dados. Você, como gerente de projetos de tecnologia, precisa ser alguém que conheça controle financeiro. Então, esses conhecimentos vão permeando. Eu tenho feito o seguinte, eu tenho estado em contato com outras empresas. Isso me ajuda muito a entender a realidade das empresas no desafio de se digitalizar, no desafio de estar olhando para a jornada do cliente, para a centricidade do cliente, para a experiência do consumidor, e como eles lidam com a cultura interna, como eles lidam com o desafio do mercado, porque eles precisam continuar sendo saudáveis, mesmo que eles estejam se transformando para atender necessidades novas. Então, eu procuro estar muito plugado. E existe muitos fóruns hoje em que conectam empresas. Eu participo de alguns e tenho tido muitos bons contatos. Mas quando isso não é possível, principalmente se você aqui não está, você que está nos ouvindo e não está em São Paulo, que é onde essas coisas fervem, você tem muito acesso a essas empresas, a sede dessas empresas, eu digo para você que tem um conteúdo que eu gosto muito, que é o Products Guru. No LinkedIn você vai encontrar, eles também trazem muita gente de mercado. Prótese Guru, é isso? Isso. Então, eles estão sempre olhando para o universo de produtos, trazendo gente de mercado. Isso é uma dica enorme para quem quer conhecer um pouco mais dessa indústria, mas você precisa estar olhando para tudo. Então, eu costumo consumir artigos de diferentes naturezas. A IA é uma pauta, produtos digitais é uma pauta, o uso de dados é uma pauta, mas a mudança cultural, por exemplo, a diversidade das pessoas, que não é uma pauta de tecnologia, mas você concorda que isso impacta a tecnologia e impacta a sua empresa? Total. Então, hoje, você precisa estar aberto para os conteúdos, e aí, nesse caso, eu estou sempre buscando aí a EAD hoje, gente, é uma das coisas que tem ajudado. Baixou o custo do consumo de conteúdos, mas você tem coisa muito boa na internet que você pode estar consumindo, desde que você tenha foco. Procura que você vai encontrar muitos grandes players falando de alguns assuntos muito relevantes. Eu sempre falo de furar a bolha, né? Porque a gente fica tanto na nossa própria bolha. Então você fala, pô, eu vou falar só de tecnologia. Cara, não, pensa em psicologia, pensa em outras coisas que possam agregar para o seu dia a dia. Pensa no seu core, mas vá fora da sua bolha, né? Eu sempre falo isso, cara, o seu radar tem que ser maior do que isso, não pode ser só o seu segmento. Você está falando de saúde, está falando de alimentação, não seja só esse segmento que outros vão te dar insights para o seu segmento. É que nem disrupção, normalmente o cara que rompe o mercado, que completa aquela disrupção, ele não é do mercado. Normalmente, né? Você fala muito de tecnologia, inovação, o cara que vê uma coisa diferente, normalmente não está no mercado. Então, para a gente ter esse olhar de estrangeiro, eu sempre falo isso, cara, fura sua bolha, estuda outras coisas, assiste outras coisas. Eu, às vezes, assisto série coreana, vejo TV da Turquia, para ver o que está acontecendo no mundo, que às vezes vem um insight que você não sabe nem de onde poderia ter vindo, né? Verdade. E dentro da área aqui da Sodexo, como eu comentei, na diretoria digital da Ads e inovação, tem uma área de inovação, né? Que é o meu grande colega, o Diego, que faz um trabalho brilhante. E ele traz isso. Que o desafio não é que você tenha uma área de inovação e essa área é responsável por inovar dentro da empresa. Na verdade, ela traz essa provocação de todo mundo, de qualquer departamento, de qualquer área, precisa furar a bolha. Precisa olhar para fora e ver coisas disruptivas. O que está acontecendo no mercado? Será que aquilo... E não necessariamente só tecnologia.
Como é que você olha para práticas de mercado ou em novas tecnologias que estão surgindo? Como é que você olha e pensa assim, puxa, isso poderia ser usado aqui? E você começar a sair um pouquinho do seu universo. É o famoso what if. Exato. What if? Você precisa ser especialista naquilo que você faz, mas isso às vezes faz com que você perca de vista tudo que está acontecendo ao redor. E aí, de repente, surge alguém que... Vem um tsunami, de vem um repente. tsunami, de repente. E você vai ver que os tsunamis, eles não são de repente, tem sinais. Tem alguma coisa que está acontecendo no mercado, ou na mudança do seu cliente, na indústria, no consumidor final, que está sinalizando que há necessidade de se propor coisas novas, ou novos hábitos que criam oportunidades, para você não ser atropelado por elas. Então, esse olhar de você... Então a Sodexo diz o seguinte: cada um dos nossos funcionários são inovadores. Tanto que a gente tem um programa lá chamado Innove Challenge, que é justamente isso. É um programa global que você abre para que qualquer pessoa traga ideias inovadoras e elas não estão vinculadas à tecnologia. Na verdade, o ganhador desse ano, que foi Brasil, é um programa global, trouxe algo que não estava vinculado à tecnologia. E quando você conversa com profissionais, você vai descobrir estratégias para se reduzir o consumo de água. Outro dia eu fui numa apresentação em que a pessoa estava falando de um produto para limpeza de vidros com nanotecnologia que faz com que a sujeira demore para se alojar no vidro e, portanto, você consegue flexibilizar a limpeza e tudo mais. E isso vem de quem está limpando, não é de cientistas do outro lado do mundo, é daquela pessoa que tá usando. Então, furar a bolha é algo que você precisa, desde do porteiro do prédio ao CIO, precisa estar aberto para ouvir novas ideias, e eu acho que isso que move o nosso mundo hoje. Vocês têm relações com startups para montar novos produtos ou não? Ou só a célula de inovação? Como que funciona esse workflow lá? A célula de inovação ela tem essa estratégia de plugar com startups, de trabalhar a inovação aberta, de plugar com essas startups, e aí a gente trabalha em termos de parceria. Então, quando a gente tem uma questão interna, seja de tecnologia, de processo ou o que for, nós trazemos esses parceiros para ouvir as nossas situações e eles fazem a busca de startups que podem ali, que têm produtos, soluções que podem estar atendendo a nossa necessidade. Mas isso não fica limitado. A gente pode estar olhando para fora e eu mesmo, em produtos digitais, vira e mexe, estou olhando e descobrindo coisas que nós poderíamos estar fazendo uso. Então, conectar com esse universo de quem está principalmente no cenário de startups, é muito importante porque eles desburocratizam muito, eles tomam decisões com muita rapidez, então eles identificam com agilidade se uma coisa está alcançando o resultado esperado ou não, mudam com muita rapidez, então não é só o produto que a startup tem para oferecer, é toda essa cultura que você se alimenta quando você se conecta com eles, de você olhar para tudo e buscar oportunidade, identificar se uma coisa está funcionando ou não, sem processo, passionalidade. Né? Processo também, né? O processo de startup é totalmente diferente numa corporação. Completamente. E sem passionalidade. De tipo de identificar, puxa, não funcionou, vamos deixar isso de lado e vamos partir para a próxima. O não funcionou é uma coisa que assusta algumas pessoas, mas e na Sodexo tem se trabalhado muito isso de forma clara. Quando a gente erra, faz algo que não funcionou, é ótimo para a gente. Significa que não vamos mais investir, aprendemos, lições aprendidas. E isso é uma coisa que startup traz muito e que a gente precisa beber cada vez mais, porque a gente vai errar. Essa curva de aprendizado que é complexa, né? Quando você sabe que realmente errou ou se poderia dar um passinho a mais e virar um acerto? Esse é o desafio. Essa é a pergunta de $1 milhão. Realmente, você precisa estar super baseado em dados. O uso expressivo de dados não elimina o conhecimento interno, o feeling de negócio. Você não pode mais ser uma empresa baseada em feeling. Isso realmente não dá. Mas você precisa usar esse colegiado de conhecimentos para poder definir se a gente está a um pouco mais de investimento de alcançar o sucesso ou se efetivamente e verdadeiramente a gente está indo numa direção equivocada. É por isso que você não pode mais... Por isso que o pensamento ágil precisa estar embutido em tudo isso. Eu não acho que agilidade é um fim em si próprio. Aliás, nem produtos digitais é um fim em si próprio. É sempre meio. Então, você trazer essa cultura, essas dinâmicas, essas metodologias para se provocar com frequência. Então, você não pode mais pegar um projeto hoje e entregar para o seu cliente, para o seu consumidor final daqui a 6 meses. Porque nesses 6 meses, mesmo que você tenha... O mundo mudou, o cliente mudou, tudo mesmo mudou. Que você tenha feito 100% do que ele pediu 6 meses atrás,
o mundo muda. Mas a experiência diz que mesmo que você nunca entrega e depois com perfeição aquilo que ele pede. Você tem que aprender pelo caminho. Então, o aprendizado no caminho é o que, que vai nos ajudar a saber se Não dá para ser mais vamos ou não. cascateado, Não né? dá mais. Você precisa olhar e fazer entregas curtas, acompanhar o dia a dia e ver o que... E outra coisa, isso não é só para identificar erro, não. No meio do caminho, você identifica outras oportunidades, coisa que não estava no seu radar. Então, por exemplo, a Sodexo hoje, ela tem no portfólio de educação, né, escolas e universidades. É um público super desafiador, porque é um público que é nativo digital, é um público que está engajado, são estudantes, são jovens, são a próxima geração de clientes, são a próxima geração de consumidores, são a próxima geração dos nossos chefes. Eles estão ali. Então, conhecê-los é importante. E à medida que a gente vai trazendo soluções, a Sodexo tem um aplicativo que esse ano começou a ser utilizado nas escolas, onde o pai consegue investir dinheiro numa carteira digital, ele consegue controlar a nutrição do filho, ele consegue dizer, olha, meu filho ele tem alergia a isso, não deve comprar isso, meu filho não quero que ele compre refrigerante. E como a criança usa o aplicativo para consumir nos nossos restaurantes na escola, tudo isso está controlado. E a partir dessa relação, nós começamos a entender que este pai, que é um cliente da escola, que é o nosso cliente, ele tem necessidades, o aluno de 3 a 7 anos tem necessidades, o adolescente tem necessidades, o universitário tem necessidades de oportunidades que a gente pode... E a gente já está lá no aplicativo que está no celular dele, que a gente pode explorar. Então, para mim, essa questão de entender se a gente está errando ou identificar oportunidades, ela tem o mesmo caminho. É olhando passo a passo, você está acompanhando e nunca se afastar do tema. Nunca entregar e se afastar. Você precisa estar muito próximo 100% do tempo. É famoso, tem que tomar cuidado com a resiliência, né? Pra não ser resiliência tóxica, né? Exatamente. Você ser resiliente Exatamente. demais e o negócio degringolar. Exatamente. Wellington, quais são os próximos passos, assim, que você enxerga no futuro da Sodexo, assim, de produtos, de serviços, que vocês mapearam, falam, claro, essa é a tendência, a gente está atacando isso, o mercado está mudando, a gente está mudando junto, mas quais são esses caminhos que vocês mapearam? A Sodexo, ela tem muito clara qual é a identidade dela. Ela é uma empresa de pessoas para pessoas. Então, quando você pergunta qual é a nossa identidade, nós somos uma empresa de serviços de qualidade de vida. E isso muda tudo. Diferente de você dizer assim, nós somos uma empresa de alimentação, nós somos uma empresa de facilities. Na verdade, nós trabalhamos a qualidade de vida, ofertando o nosso core business que está em food service e em facilities. E o que a gente tem percebido e que tem mudado? É esse empoderamento do consumidor final e essa demanda por customização. Não é fácil traduzir isso em serviços. Até porque a gente sabe que as empresas hoje elas trabalham muito em conseguir colocar coisas na prateleira que o maior número de pessoas consuma. Escala, né? E A gente escala. fala muito de escala. Esse... Escalar serviço é uma grande complexidade. Né? Exatamente. A escala é o que todo mundo persegue. E escalar com baixo custo e tudo mais. Mas a gente está vivendo uma nova geração. Uma geração que vem totalmente digitalizada, que vem empoderada, e que vem demandando customização. Então, ela vem empoderada no sentido de, puxa, eu optei não comer carne, eu optei, eu quero trabalhar, eu quero que o meu ambiente de trabalho, quero ter uma experiência cada vez mais menos burocrática, menos formal no meu ambiente de trabalho. A própria forma da gente estar vestido hoje, muitas empresas abriram mão de, por exemplo, de gravata e tudo mais, para promover esse tipo de experiência. Tinha empresa que o cara não podia ir de barba, por exemplo. Exato, tinha mesmo. Bizarrice que era isso, né? Então, essa pessoa, ela é nosso consumidor final, ela é o nosso cliente contratante. E ela vem empoderada, digitalizada e buscando customizações, coisas muito específicas. Esse é o nosso desafio. Vamos mudar o que nós somos? Não vamos. Nós temos uma expertise muito grande no que a gente faz. Mas agora a gente olha para o que a gente faz buscando oportunidades de oferecer essas experiências para o nosso cliente e para o nosso consumidor final. Acho que o olhar é esse, tá? A resposta final é, a gente tem que estar focado no cliente, é quem nos contrata, é quem tem expectativas a respeito da empresa, mas esse cliente, ele tem lá os seus empregados ou os seus clientes que interagem com a gente. E entender esse consumidor, a leitura desse consumidor também é importante. Então, essas duas coisas é que vão drivar o que nós seremos no futuro. É a complexidade de saber o que o cliente precisa e o que ele quer. Tem uma Exatamente. diferença muito grande ali, E o que né? é bom e o que continua trazendo valor para a empresa. A gente tem um exemplo que a gente falou um pouco mais cedo, que eu sou uma cantina italiana e vem um cliente e diz que quer comer sushi.
Será que eu mudo meu cardápio para oferecer esse sushi? Talvez não. Isso muda a essência do que eu sou como Aí uma você se cantina. perde, né? Você se perde. Então, você conhecer a sua identidade, mas estar muito atento para o que o seu consumidor está dizendo, porque você pode mudar, ofertar coisas sem perder a sua essência, seu core, mas você está lá atendendo todas essas necessidades. Aí voltamos no que a gente falou no começo do papo. Dados, tecnologia, digitalização, processos e tudo mais. É o famoso big idea. Quando a empresa tem uma big idea, cara, tipo, falar da Volvo, por exemplo, você falar de segurança. Tudo que envolve Volvo tem a ver com segurança. Você vai... Apple, tudo que tem de usabilidade, a Apple oferece. E quando você vai direto no core, é muito isso. Quando você fala de pessoas para pessoas, é um core muito forte. E a partir disso, você cria o mundo através disso. Você cria o mundo, exatamente. Isso A é muito Sodexo legal. é uma empresa longeva, tem mais de 50 anos. Aqui no Brasil opera há mais de 40. Mas ela nasceu de uma inovação, ela nasceu de um modelo inovador e dentro da Sodexo a inovação precisa acontecer dentro de todos os silos, de todos os departamentos. Então, eu acho que é isso, é manter a essência de pessoa para pessoa, serviço de qualidade de vida, mas buscando inovar a cada novo ciclo. Então, acho que isso é relevante pra caramba. Quando a gente fala de case, que case você quer contar pra gente aqui que você fala, cara, esse foi muito legal que eu vivi lá? Nós estamos agora prestes a lançar uma das nossas soluções digitais, que é o Direct. Nós já temos um aplicativo que está na mão hoje dos consumidores finais dentro dos nossos clientes. Ele chama Sodexo 2.0, mas nós estamos indo para uma nova vida, um novo ciclo. E esse novo ciclo é baseado nisso que a gente tem falado. Trouxemos um parceiro de UX, fizemos uma pesquisa, entendemos as necessidades, percebemos que o consumidor final, ele já tem aplicativos no celular, ele já tem experiências digitais e ele quer ver isso refletido em tudo quanto é outra solução. Então a gente está aí em vésperas de fazer o lançamento dessa solução. Se você provavelmente que está nos vendo, nos ouvindo, pode já até estar experimentando, né, nesse lançamento gradativo, já pode estar experimentando essa experiência. O Direct é um aplicativo da Sodexo, utilizado pelos nossos clientes, pelos funcionários dos nossos clientes lá onde eles trabalham, no seu local de trabalho, a gente chama de planta ou de site. E através desse aplicativo ele pode consultar os nossos cardápios com antecedência, ele pode ter informações a respeito de eventos. Quando você fala de cardápio, por exemplo, eu trabalho numa planta fabril e ali eu vejo o cardápio que eu tenho no refeitório dali. Exato. Ou nos restaurantes parceiros que estão em volta. A Sodexo tanto pode ser o restaurante que você vai lá e consome, subsidiado pela empresa, e ele pode consultar esse cardápio com antecedência, como a Sodexo também pode estar presente lá no modelo de retail, onde ela é a cafeteria, ela é as lanchonetes que estão ali no local, e ele pode consultar, e ali, inclusive, ele pode fazer a reserva de uma refeição, porque o Sodexo, quando ela é um restaurante, ela oferece um portfólio de cardápio. O tradicional, mas ela também tem ali o prato do chefe, que tem ali experimentações do chefe que está ali, e que é um prato que ele pode reservar com antecedência, chegar ali e só consumir. Ele pode, inclusive, fazer o que a gente chama de click collect. Ele vai lá, faz a reserva, depois ele só vai lá pegar, ou, dependendo da unidade, ele pode ser entregue na mesa dele. Eu imagino que para quem está no home office também devem ter os parceiros por perto, ou não? É onde queremos chegar. A gente entende entendi. que a mudança, o modelo híbrido e o modelo 100% home office trouxe mudanças no modelo de trabalho e um dia queremos estar olhando para esse profissional que está em casa, como é que a gente consegue alcançá-lo? Hoje a gente ainda está trazendo muita facilidade e muita conveniência para ele ainda dentro da planta. Mas ele pode, por exemplo, no micromercado, que é uma estratégia que nós temos, que é o mercado ali autônomo, sem a necessidade de ter um caixa atendendo, mas com o app ele consegue ler o código de base, fazer pagamento. Eu já fui visitar uma operação no mês de junho e o nosso restaurante estava promovendo refeições temáticas, né, almoços temáticos com tema junino. Isso ele pode ter conhecimento pelo app. Ele tem informações nutricionais, informações de receita, de saúde. É o programa Mais Saúde que está no app, que é conteúdo ali produzido com muita qualidade e que nos conecta com parceiros. Aí sim, você já começa a experimentar através do app, quando você está falando de saúde, como é que eu conecto ali
com alguém que oferece um serviço de massagem, que oferece alguma terapia no local, e eu conecto o meu, são mais de 1.500.000 refeições servidas diariamente pela Sodexo. É um público muito grande. E quanto mais a gente conhece o nosso ecossistema, mais negócios a gente pode gerar. E quando a gente fala isso, não é só para a Sodexo. A gente quer trazer conveniência para essa pessoa, mas pode ser através de uma parceria com outros prestadores de serviço. E isso a gente quer explorar muito no futuro. Então, o Sodexo Direct vem para explorar essa conveniência e conhecer o nosso consumidor, porque quando ele está interagindo com a gente, ele compartilha dados, e como é que a gente oferece serviços cada vez mais atrativos para a experiência que ele tem no restaurante ou na planta. Então, esse é um dos nossos cases. O Direct é o que eu comentei, tá na escola, tá na educação, ele tá no segmento corporativo, que são bancos, farmacêuticas, empresas de tecnologia, ele tá nas mineradoras, por exemplo. Claro que cada um desses públicos são pessoas diferentes. O Sodexo Direct, ele é um aplicativo modularizado, ou seja... É isso que eu ia perguntar, né? Porque você tem várias verticais. Como que você consegue trabalhar com todas as verticais dentro de um app, né? É desafiador. Ele tem uma versão básica, onde ele vai consultar informações, ele vai consultar o cardápio, ele vai saber quem é a equipe que atende, ele vai poder responder pesquisa de satisfação, isso é importante pra gente. Mas, de acordo com o contexto daquela unidade, a gente vai descobrir serviços que a gente pode oferecer. Então, o serviço de compra, de transacional. Tem o serviço de coffee, que é dentro dessas empresas. Vocês daqui devem demandar, por exemplo, um café, Direto. um pão de queijo. Direto. Nas empresas em que nós atendemos, também eles têm lá reuniões, eventos. O nosso aplicativo conecta a necessidade com o atendimento. Então, tem lá a solução em que ele pode demandar esse pedido, tem a solução em que ele pode fazer uma compra ele mesmo para fazer uma refeição. Então, a gente modulariza de forma que a gente entrega para esse consumidor a melhor experiência dentro daquele site. Então, isso é o desafio do app em estar se adaptando. E ele tá chegando aí, gente, se você já tem. Dá uma olhadinha se você tinha o Sodexo 2.0. Olha se você já não está vivendo uma experiência nova. Isso é um presente, é uma estratégia, uma experiência nova que a gente quer colocar na mão dos nossos clientes, dos nossos consumidores. Muito legal. Então, quando a gente fala de um aplicativo desse, né? Você está gerando demandas novas, está escalando um serviço. Tem um layer que você controla também a parte de estoque, o que eu consigo oferecer ou não. Tipo, gente, agora eu não consigo fazer um coffee. Ele consegue avisar isso no aplicativo. Como que vocês conseguem manejar isso? Porque a gente sabe que serviço sempre tem alguma coisinha que pode dar ruim ali. Pegando entregas, por exemplo, que pode ter algum delay. Como vocês fazem esse layer assim dentro do aplicativo? Duas coisas. A primeira é a mais básica, né? Toda vez que você tem uma solução face consumer, né, que você tem uma interface com o consumidor, você inevitavelmente está guarnecido por um leque de sistemas que estão integrados ali para você fazer a gestão e o controle. Mas eu acho que o outro item é o mais importante, a nossa operação. Quando nós estamos num cliente, tem toda uma equipe Sodexo local. Essa equipe, ela é de pessoas. Claro que os nossos sistemas estão ali para sinalizar, olha, alguém fez um pedido, sinaliza. Então, ela já olha o estoque, ela olha o tempo que ela precisa para atender, tudo isso, mas no fim das contas, aquela pessoa ali conhece aquela unidade, conhece o contexto daquela empresa e ela que dá o toque final para conseguir garantir qualquer inviabilidade. Encomendou um produto que talvez a gente não tenha no estoque suficiente para atender a sua demanda, não é uma negativa que vai resolver. Na verdade, é uma alternativa. Eu tenho a alternativa 2, 3, 4, mas nós vamos te atender sempre. Então, para mim, é sempre esse conjunto. O humano com o tecnológico, aí você garante. Aí sim, você tem sistema que controla estoque, você tem sistema que controla SLA de pedido, tudo isso existe. Mas a ponta humana é o grande diferencial da Sodexo. E isso eu sempre falo para todas as empresas, né? Por mais que você tenha um produto digital, né? Pegar até empresas que a gente vê que são 100% digitais, o Spotify que a gente estava conversando, que o cara fala, eu tenho um aplicativo de música, mas quem está fazendo música? Né? Exatamente. São humanos, cara. A gente tem esse layer ainda, né? Por mais que tenha inteligência artificial e tudo mais, a gente tem ainda o nosso existir ali. E quando vocês fazem treinamentos, né, dessa galera toda, vocês criam produtos específicos internos também, só externos? Como que são esses produtos também? Produtos digitais ou você fala dos nossos produtos? Dos seus produtos também. Imagino que tenha também aplicativo de treinamento interno para fortalecer essa força de trabalho humana. A Sodexo tem áreas que fazem visitas
rotineiras às nossas unidades para mapeamento de processos. Isso ajuda no treinamento e melhora dos serviços que são prestados lá. E, obviamente, traz eficiência operacional e tudo mais. Tem outras áreas que fazem pesquisas com frequência, que vão trazendo dados, mas a gente hoje, com a digitalização da experiência, hoje que você faz reuniões o tempo todo usando videoconferências, hoje, com essa tecnologia, a gente está na unidade do cliente em todo momento. Então, a gente consegue fazer muito treinamento. Hoje, na verdade, o nosso desafio é, gente, quem precisa falar com nossa unidade, vamos entrar numa fila para a gente não encher eles de conteúdo. Mas o treinamento acontece muito usando os recursos digitais, de forma que a gente otimiza o tempo dele. Ele está lá atendendo o nosso cliente, ele precisa estar conectado com a Sodexo, mas ele precisa estar prestando serviço com qualidade. Como é que a gente otimiza? Os meios digitais hoje que têm nos permitido criar todo esse contexto. Cara, muito legal. Wellington, considerações finais aqui. A gente chegou na reta final do nosso podcast. Tem mais alguma mensagem interessante para passar para o nosso público aprender sobre a Sodexo, sobre produtos digitais e sua carreira? Eu acho que a Sodexo está aí há muito tempo no mercado. Ela tem aí uma marca bem estabelecida. Talvez algumas pessoas não conhecessem essa divisão. Então, procure a Sodexo Serviços. Você vai conhecer um pouco mais da nossa história, do nosso trabalho. E um pouquinho desse... E como consideração final, esse desafio, né, da centralidade do cliente. É um desafio dentro da Sodexo. Queremos tomar decisões, queremos ser cada vez mais centrado no nosso cliente. Mas esse é o desafio de todos nós, de todas as empresas. Então, isso não é uma pauta única. Acho que é uma pauta de todas as companhias que querem se manter relevantes no futuro. E acho que essa troca deve continuar acontecendo. Fugir um pouco das barreiras das marcas para efetivamente ver como é que a gente produz uma empresa, serviços muito qualificados dentro de um ambiente de trabalho bacana. Então, para mim, fica isso aí para vocês. Eu acho que essa é uma das vantagens do B2B, né? Você consegue integração com outras empresas que o B2C, às vezes, tem uma barreira ali, né? Então, exatamente. O B2B é legal por conta disso. Você tá dentro do cliente que é uma outra empresa, né? Você aprende com esse cara também e aí escala isso dentro de outras empresas, isso é muito bom, cara, pensando em estratégia. Aí você chega no B2C também e vai, o céu é o limite, né? Isso aí. Gente, esse foi mais um ConturbiCast. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Até o próximo episódio. Valeu!